Ediluz Patrick, sou estudante do 4º trimestre de Teologia, sou professor de escola bíblica dominical e também pregador do Evangelho. Este é o canal O que a Bíblia diz. E nesse vídeo de hoje abordaremos o seguinte tema sobre as autoridades constituídas. É bem certo que hoje nós vivemos em um mundo polarizado politicamente. As principais discussões hoje, quando se refere à política, são mais discussões ideológicas, aonde uma ideologia não consegue se dialogar com a outra. Nós vemos hoje que as redes sociais se tornaram verdadeiros ninhos de combates entre uma pessoa e outra, entre um pensamento e outro. E nesse tempo onde a pós-verdade predomina e não há uma veracidade dos fatos, isso se torna cada vez mais comum. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu queria que você abrisse o seu texto em Romanos capítulo 13, mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative todos os sininhos de notificação para receber todo vídeo novo que o canal A Bíblia Diz tem produzido. O texto diz assim: todo homem está sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram eles instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando constantemente a serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. Quem é tributo, tributo. Quem é imposto, é imposto. E quem respeito, respeito. E quem honra, honra. Antes de nós entrarmos nesse texto, eu queria dizer que existe uma interpretação que as igrejas hoje usam, principalmente igrejas neopentecostais, de que esse texto fala necessariamente das autoridades eclesiásticas, ou seja, as autoridades da igreja, pastores, missionários,
evangelistas e por aí vai. Mas o contexto desse texto, ele vem de uma época aonde a igreja sofria uma terrível perseguição. Não tem uma pimentinha verde aí para arrumar para mim? A igreja era Sim. injustiçada. A igreja era ela Tá dando para passar para ir lá? perseguida. Mesmo vivendo na justiça, na graça, no amor, pagando os seus tributos e vivendo uma vida lícita, as autoridades constituídas, as autoridades romanas constituídas, o império daquela época, perseguiam os cristãos. E os cristãos, eles tinham todo o motivo, para odiar o sistema político da sua época. Eles tinham todo o direito de não querer aceitar aquela condição que eles estavam sendo estabelecidos. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreve esse texto aos Romanos, esse texto aqui, o capítulo 13 de Romanos, do 1 ao 7, onde ele fala da autoridade, para tentar tirar da igreja a mentalidade de alguém revoltado, de alguém alienado, de alguém que, de certa forma, seria um revolucionário, politicamente falando. E nesse sentido, então, o apóstolo Paulo ele escreve esse texto para dizer à igreja que toda autoridade, mesmo ela sendo justa ou injusta, ela é constituída por Deus. Bem certo que é difícil imaginar que um ditador, um sanguinário, alguém que pratica o mal e a violência, possa ser constituído por Deus, mas o que o texto diz é que toda autoridade, ela tem um propósito. Stalin, o comunismo soviético, ele tinha um propósito. Hitler, no auge do nazismo, uma perseguição aos judeus, um assassinato aos judeus, que era o povo de Deus, existia uma autorização de Deus para isso. Entender isso é difícil, mas para tudo
o que Deus faz, há um propósito. Por isso hoje é necessário que, como o texto diz, estamos sujeitos a autoridades e a respeitamos, porque elas são ordenadas por Deus. E mesmo que haja conflitos, mesmo que haja interesses escusos, essas autoridades têm de ser respeitadas, têm de ser obedecidas, têm de ser aceitas. Toda autoridade, seja ela favorável ou não, seja ela seguidora da sua ideologia ou não, ela merece respeito e a sua sujeição. E assim eu agradeço mais uma vez por você ter me seguido até aqui e até a próxima.